O relato sobre centenas de igrejas destruídas em onda de violência na Índia. Igrejas como esta em Lansing foram alvo de conflitos interétnicos. Grupos cristãos dizem que centenas de igrejas foram destruídas durante uma escalada de violência do estado de Manipur, no norte da Índia. A violência explodiu depois que um dos principais grupos étnicos da China pediu apoio do governo na direção de emprego e distribuição de terras. Mais de 100 pessoas morreram e 35 mil pessoas foram deslocadas de suas casas pela violência. De acordo com novas informações, 508 igrejas foram destruídas, disse Allen Brooks, porta-voz da United Christian Forum do Nordeste da Índia, à BBC. Estes são os dados que coletamos de padres, pastores e líderes de igrejas de diferentes denominações em Manipur. Estamos tristes e chocados com isso. A BBC obteve uma lista detalhada de igrejas atacadas. Ela foi repassada por outro líder religioso cristão em Manipur que pediu para permanecer anônimo por temer por sua segurança. A igreja de Lansing antes de ser destruída. O documento lista mais de 260 igrejas destruídas entre 3 de maio e 2 de junho no estado que faz fronteira com Myanmar. A BBC pediu manifestações do secretário-chefe de Manipur, do diretor-geral da polícia e de um conselheiro de segurança recém-nomeado. Numerosas ligações e país feitas pela BBC na semana passada não receberam respostas. Mas no passado, o governo indiano já acusou grupos cristãos de realizar ataques e também rejeitou o relatório crítico do Congresso dos Estados Unidos sobre liberdade religiosa da Índia. Uma fonte do governo indiano confirmou ao repórter da BBC, servindo de notícias da BBC do idioma hindi, Nitin Srivastava, que um total de 256 igrejas foram queimadas em todo o estado na primeira semana de junho, mas acrescentou que 128 templos hindus também foram atacados. Origem do problema: confrontos entre Meitei, a maior comunidade do estado, e o grupo étnico Kuki começaram depois que o Tribunal Superior da capital, Imphal, instou o governo a considerar uma demanda dos Meitei de ter seus status de tribo reconhecida. Essa mudança permitiria que os Meiteis obtivessem cotas para empregos públicos e vagas de ensino superior. O grupo também poderia obter acesso a terra em áreas tribais designadas. Exército indiano foi mobilizado para controlar a situação. Raízes destruídas. A BBC obteve e verificou a localização de imagens que mostravam várias igrejas parcial ou totalmente destruídas. Um pastor local do distrito de Churachandpur, ao sul de Imphal, disse à BBC que as pessoas vivem com medo. Naquela localidade, muitas igrejas pertencentes à Associação de Igrejas Evangélicas foram atacadas na primeira onda de violência. Minha igreja inclui diferentes grupos indígenas e nós fazemos culto aos domingos com nosso colorido vestido tradicional, música e danças que remontam à história de nossas origens e com uma caravana, disse o pastor, que deseja permanecer anônimo para sua segurança. Ele diz que a igreja Dopcom Eka em Churachandpur foi incendiada em 3 de maio. O dia em que a violência começou, outras igrejas foram posteriormente atacadas. Quando a igreja é destruída, as raízes são destruídas. Acrescentou: ataques direcionados. Um padre Kuki, que agora está ajudando cristãos deslocados que vivem na vizinha Assam, deu uma descrição detalhada do ataque à sede de sua igreja. Vídeo mostra veículos do exército perto da sede da igreja cristã Kuki quando estava pegando fogo.
Primeiro, a multidão saqueou a sede da igreja cristã Kuki em Impal. Depois de pegar coisas valiosas, atearam fogo ao prédio, disse o pastor Tang Minlum Vaipei. Um vídeo de 52 segundos visto pela BBC mostra 2 veículos do exército e uma mangueira de incêndio tentando apagar o fogo. Vaipei disse que a igreja foi atacada em 4 de maio e afirmou que, embora uma igreja pertencente a um grupo diferente ao lado estivesse protegido com canhões de água, nenhum esforço foi feito para proteger a igreja Kuki. Ele disse que o prédio com capacidade para 700 fiéis foi seriamente danificado e os aposentos dos funcionários foram completamente destruídos. Uma lista compilada por um pastor Meitei que Vaipei passou para a BBC alega que 271 igrejas meiteis foram atacadas. Vaipei suspeita que as igrejas estão sendo visadas para obter o apoio de grupos hindus da linha dura. Um pastor meitei foi pego por uma multidão e foi questionado se ele estava preparado para voltar às tradições animistas. Meu amigo, disse a eles que não tinha problema com a fé de seus antepassados, então a multidão pediu que ele queimasse uma Bíblia e ele se recusou, disse Vaipei. Depois disso, ele foi espancado gravemente, mas sobreviveu. Vaipei disse que alguns moradores Kuki deixaram suas casas e estão se escondendo nas colinas por medo de ataques que vêm de se repetindo. Coração da comunidade. Kong Sai, uma cristã Kuki, diz que sua vida mudou radicalmente. Sua igreja e a casa da família foram destruídas em 28 de maio. A BBC verificou a localização das igrejas e imagens que recebeu. Felizmente, ela e seus pais haviam se mudado da vila de Langsheng, cerca de 45 quilômetros de Impal, 2 dias antes. É terrível, não conseguia comer ou dormir. Estou muito traumatizado, disse Kong Sai. Sinto falta de ir à igreja e me sinto culpada por não cumprir meu dever como cristã. Ela se lembra de ir à igreja que na época tinha apenas um teto fino de madeira desde os 4 anos para aprender salmos em sua aldeia lar de 130 famílias Kuki. Muitos dos aldeões, como seu pai, serviram no exército indiano. A maioria das famílias era pobre e vivia em casa de madeira. Ainda assim, juntaram dinheiro e construíram uma igreja de concreto em 2012. Meus pais e vizinhos perderam tudo, disse ela. A jovem de 27 anos tem mestrado e almeja ingressar no serviço público. Ela conseguiu chegar nela enquanto seus pais se mudaram para outro lugar do estado. Quando eles fugiram, Kong Sai levou seus diplomas e outros documentos com ela. Ela sabia que haveria um ataque depois do que viu em 4 de maio. Naquela noite, esses radicais vieram com uma retroescavadeira para atacar as aldeias Kuki, mas os meiteis locais resistiram à sua entrada, e então eles foram para Wapokikpi e destruíram a igreja meitei de lá. A polícia examina o interior queimado de uma igreja Kuki em Impal. Sua aldeia fica perto da área de Sugnu Bazar e os meiteis vivem em aldeias vizinhas. Ela diz que os grupos Kuki e Meitei tiveram um bom relacionamento no passado e visitavam as igrejas um do outro. Manipur sofreu muitas décadas de insurgência armada e durante os dias difíceis ambas as comunidades buscavam refúgio dentro da igreja. Kong Sai culpa um pequeno grupo meitei pela violência. Os tumultos ainda estão acontecendo em Manipur. Não acho que seremos capazes de voltar para reconstruir as casas e as igrejas. Crítica. O governo indiano destacou que mais de 20 mil militares e policiais para apoiar a polícia de Manipur. O juiz aposentado do Supremo Tribunal criou um comitê de paz para investigar os crimes. A Suprema Corte da Índia disse que a decisão da Suprema Corte de Manipur de pedir a classificação da comunidade Meitei como tribal foi absolutamente errada. Amit Shah
ministro do Interior da Índia, visitou Manipur no fim de maio e também falou com uma delegação da Conferência Episcopal da Índia sobre violência em curso. Enquanto isso, em Delhi, Kongsai teria de ir à missa, mas sente falta de casa. Isso parte meu coração. Ir à igreja renova nossa fé e nossa determinação. Oramos continuamente, oramos a Deus para parar qualquer infortúnio.